Hoje a gente vai conversar um pouco sobre exercício para panturrilha. Tudo sobre esse assunto. Quanto que a gente pode fazer, como é que faz, quem pode, quem não pode. Vou tentar abordar aí tudo para esclarecer suas dúvidas. Eu sou Denise Casseroni, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Recentemente fiz um videozinho, esses videozinhos curtos, tá até aqui no YouTube, no Shorts, falando sobre exercício para panturrilha, como é que é importante, explicando aí que a panturrilha é o segundo coração. Eu vou falar mais sobre isso. Ocorre que esse vídeo, ele hoje já tá aí entre as redes sociais que ele foi publicado em 500 mil visualizações e quase a mesma quantidade de dúvidas. Brincadeira. Muitas dúvidas sobre o exercício que eu não consegui tirar ali, explicar naquele 1 minutinho que eu tenho para falar. Então eu vim pra cá, porque você sabe que é aqui no YouTube, nesses vídeos mais longos, que eu consigo tirar todas as suas dúvidas e explicar tudo assim, tintim por tintim, bem explicadinho, para que você consiga aproveitar, usufruir aí dos exercícios no seu dia a dia. Nesse vídeo, eu vou recapitular rapidamente o que eu falei lá naquele outro vídeo, porque vai que você ainda não assistiu, então já vou aproveitar para contextualizar aqui. Vou explicar como é que você deve fazer esse exercício, então em relação à execução, quantidade de repetições, quantidade de séries. Vou falar um pouco sobre quem pode, quem não pode fazer, como um exercício que ele é preventivo para varizes. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas que têm esse problema vieram perguntar se elas podem, se elas não podem fazer. E é complicado assim eu responder com poucas linhas tudo que eu preciso falar sobre isso, né? Então fica aí até o final do vídeo, porque eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E se depois que eu terminar você ainda continuar com dúvidas, coloca nos comentários, eu respondo para você. Então vamos entender agora por que é tão importante fazer esse exercício para panturrilha, esse exercício que a gente fica na pontinha do pé, igual bailarina. Não é só uma questão de estética, né, de ficar ali com a panturrilha, que algumas pessoas chamam de batata da perna, né, com essa região mais bonita. Também não é só uma questão de ajudar na performance de outras atividades que a gente vem a fazer, ou então de proteção das articulações. Tem tudo isso também, como os outros músculos do nosso corpo, mas tem uma outra função que ela é muito importante e ela tem relação com a circulação dos líquidos do nosso corpo. Então, circulação sanguínea e também a circulação linfática, tá? Então, vamos lá, vamos entender por que a panturrilha é conhecida como segundo coração. Nosso coração, ele bombeia o sangue para o corpo, para a gente ter a circulação sanguínea, né? E acontece que o sangue, quando ele chega lá embaixo, ele precisa subir, ele precisa ter força. Como ele está mais distante aqui da nossa bomba, né, ele vai ter um pouco de dificuldade para subir. Mas ainda assim, em condições, digamos assim, normais, isso vai funcionar. O que então dificulta, né? Dificulta essa distância e porque a gente tem a ação da gravidade que ainda está fazendo uma força, né, que puxa tudo aqui em direção ao chão. E às vezes as pessoas não têm o funcionamento ali dentro das veias muito bacana, muito legal. Isso traz dificuldade para esse sangue voltar. Principalmente quando as válvulas das veias, às vezes elas têm umas válvulas que elas funcionam num sistema em que elas mandam sangue para cima, tampam para o sangue não voltar, depois abrem, mandam para cima de novo, tampam para o sangue não voltar. O nosso sangue, quando elas não estão funcionando ali muito bem, fica como se tivesse empoçado. E quando isso acontece, a parede das veias distendem e é o que a gente chama de varizes. As varizes, elas vão ter aí diversas causas e uma delas é genética. Então, precisa ser feito tratamento. Mais para frente vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que é importante aqui entender desse funcionamento em relação à panturrilha, né?
A gente tendo músculos fortes ali na panturrilha, esses músculos vão auxiliar, então, esse retorno desse sangue lá de baixo. E eles vão auxiliar também a retirar os outros líquidos, né, que tem relação ali com o sistema linfático. À medida que eu, quando, por exemplo, caminho, os músculos, eles contraem, eles apertam ali e ajudam a empurrar para cima, junto com todo o restante do funcionamento do nosso corpo. É dessa forma que isso vai funcionando. Quanto mais forte eu tiver esses músculos, mais eficiente vai ser essa contração, melhor vai ser aí para o meu corpo, para ajudar nesse retorno venoso. Por isso que falam que a panturrilha é o nosso segundo coração. Eu expliquei tudo isso lá no vídeo, né? Aquele vídeo que eu falei que viralizou, né? Que já estava com mais de 500 mil views aí. Mas as pessoas tiveram dúvidas ali no vídeo, como por exemplo, qual a quantidade que eu devo fazer? Quem pode fazer? Se eu tenho varizes, eu posso fazer ou eu não posso fazer esse exercício? Se eu tenho algum outro tipo de problema de saúde, posso ou não posso fazer esse exercício? E é isso que eu vou te responder agora. Quem pode fazer esse exercício? Então já vamos começar de cara dizendo que qualquer pessoa que não tenha problemas de saúde pode fazer esse exercício. Calma que eu já vou falar de que forma, quanto, já vou dar alguns exemplos aqui. E se eu tenho algum problema de saúde, Denise? Aí é melhor conversar com o médico antes e ver se está tudo ok. Aliás, isso é muito importante, aproveitar aqui para dizer que antes de você, se você é sedentário, se você não faz exercício nenhum, não está habituada a se exercitar de forma nenhuma, é importante que você passe no médico antes para fazer um check-up, para ver se está tudo ok, tanto com o seu sistema locomotor, aí ossos, músculos, articulações, quanto com o seu coração, suas veias, a tua respiração, enfim, fazer um check-up geral, porque o médico vai te orientar ali sobre o seu estado de saúde. Essa orientação você vai trazer para o profissional de educação física para ele ter mais segurança na prescrição do teu exercício. Bom, dito isso, como é que ficam as pessoas que têm varizes? Já que esse exercício para a panturrilha, ele vai ser preventivo em relação a varizes, ele também pode ajudar a melhorar o aspecto em muitos casos, e ele também ajuda aquelas pessoas que têm retenção de líquido, né? Que ficam ali com as pernas inchadas. Aí a resposta que eu vou ter que te dar é depende, porque a gente tem vários graus, né? Desses tipos de problema. As pessoas que têm esses problemas em graus mais leves, que tem só vasinhos ali, então podem fazer tranquilo, a não ser que o médico, né, como eu falei antes, tenha te dado alguma orientação específica em relação a você não se exercitar. Agora, as pessoas que têm os casos mais graves, aquelas veias mais grossas, que tem risco ali de estourar, que precisam usar, por exemplo, meia de compressão, conversa com o médico antes e pede para ele dar a orientação que você precisaria passar para o profissional de educação física. Então, são casos e casos, e não cabe a mim aqui, sem te conhecer, dizer assim, você está liberado e você não está. Quem faz essa liberação em todos os casos vai ser o médico. E qual a quantidade que você vai fazer? Como é que você pode fazer esse treino, né? Essa foi uma das perguntas que eu recebi lá no vídeo. Então vamos lá. Se você é uma pessoa sedentária, se você não está habituada a fazer exercício, nunca fez, não vamos exagerar, né? A gente vai começar com 2 a 3 séries de 10 a 12, no máximo 15 repetições do exercício. Como é que a gente conta isso? O que são séries, né? Do que você está falando? Então vamos lá. Eu começo a fazer aqui, ó, fiquei na pontinha do pé, 1, 2, 3, vou contar até 12, por exemplo. Descanso um pouco. E aí eu repito isso mais uma vez, se forem 2 séries, mais 2 vezes, se forem 3 séries. Ah, Denise, começo a fazer, começa a queimar, começa a arder, não consigo. Faz menos repetições, faz menos séries.
Com o passar do tempo, o seu corpo vai se habituar ao exercício. E aí você vai poder, inclusive, aumentar, passar a fazer de 3 a 4 séries, sempre dando um intervalinho ali de uns 30 segundos entre uma série e outra. E você não precisa fazer esse exercício todos os dias. Aliás, eu recomendo, né, que você faça os exercícios ali em dias alternados, dia sim, dia não. Nosso músculo, as nossas articulações, elas precisam ter uma pausa, precisam descansar para que a gente não venha a ter lesões, a se machucar. Embora aqui a gente esteja fazendo exercício de uma forma bem leve, pensando que a gente está usando só o peso do nosso corpo, e por mais que você esteja acima do peso aí considerado normal, o seu corpo, né, está habituado com esse peso, a sua panturrilha recebe esse peso todos os dias, né? Então a gente pode ficar por aí. A coisa já muda um pouco de figura quando a gente vai para academia e vai fazer esse exercício com pesos, tá? Vai fazer esse exercício ali nos equipamentos. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso também. Se você faz esse exercício em casa, tá achando fácil, já tá fazendo 4 séries, chega até o final lá das repetições que eu sugeri e tá bem de boa, tá bem tranquilo para você e você acha que quer aumentar ali a intensidade. Você tem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas, ao invés de fazer nas duas pernas, com as duas pernas apoiadas, fazendo uma só. Quando eu demonstrar o exercício, eu vou mostrar essa opção, tá? A outra opção, então vamos supor que ainda assim tá muito fácil, você já tá com as panturrilhas fortes e quer melhorar ainda mais, você pode segurar halteres na sua mão para fazer o exercício. Você pode fazer um cinturão, por exemplo, com caneleiras. O que não vai funcionar é você pegar essa caneleira e colocar lá embaixo no seu pé. Aí não vai dar certo, primeiro porque não vai fazer diferença, na verdade, né? Primeiro porque vai atrapalhar o movimento, tá muito em cima do tornozelo. E segundo, é por causa da biomecânica do movimento, né? Tá muito em cima do ângulo onde tem a rotação do movimento. Essa caneleira ali, nada, não faz a menor diferença, é perda de tempo, tá? Então, se quer usar a caneleira, põe aqui nos ombros ou faz um cinturão com ela. Outra possibilidade são as pessoas que treinam em academia. Na academia, a gente tem os equipamentos que eu falei agora há pouco, né? Existem equipamentos em que a gente pode treinar de pé, panturrilha, e equipamentos que a gente pode treinar sentado. A panturrilha, ela é formada por um grupo muscular chamado tríceps ural. Tríceps porque são 3 músculos. A gente está falando do gastrocnêmio, nome complicado, você não precisa guardar, só estou falando aqui para explicar. Que é também conhecido aí por algumas pessoas, chamado de gêmeos, porque ele tem 2 cabeças, e pelo sólio. O que acontece? Quando a gente trabalha, vai fazer o exercício lá na academia, no equipamento que a gente trabalha de pé, com os joelhos estendidos, então, quem está sendo acionado ali prioritariamente é o gastrocnêmio. Então, as 2 cabeças ali do gastrocnêmio, que cruzam a articulação do joelho. Quando a gente trabalha sentado, joelhos flexionados, quem está dando ênfase no movimento ali, quem está trabalhando mais é o sólio, que não cruza o joelho, ok? Essa é a explicação. Agora, por que eu falei lá que não tem relação de estar sentado e estar de pé, e agora eu tô falando tá sentado e tá de pé? Porque eu posso também trabalhar sentado, por exemplo, numa máquina de leg press, mas estar com os joelhos estendidos. Então é sempre em relação ao joelho, tá? E aí, quando a gente trabalha nessas máquinas, existe a possibilidade de colocar ali carga, né? Pode ser no formato de anilhas, pode ser ali no formato das placas, né? Aqueles tijolinhos. E essas cargas, elas podem ser bastante altas. Então, a panturrilha é um músculo assim, que já carrega ali todo o peso do corpo da gente. Então é um músculo que ele é bastante forte, ele é bastante resistente também. É a natureza do músculo.
E ele também tem um braço de alavanca que é diferente dos outros braços de alavanca de outros músculos do corpo, da maioria, né? Não vou entrar aí em muitos detalhes, mas o que isso significa? Que a gente consegue colocar muito peso nessas máquinas. Então, se você já está treinando em academia, se você já está habituado, não adianta estar começando agora e já querer ir lá e fazer com um monte de carga. Dá para colocar bastante carga ali para ajudar ali no fortalecimento, então, dessa musculatura. E não é importante só pelo motivo que eu iniciei o vídeo, por causa do retorno venoso, né? É importante porque a gente ter músculos fortes ajuda na prevenção de lesões, ajuda a melhorar a performance em muitas atividades. Então, por exemplo, ter panturrilhas fortes, bem treinadas, para uma pessoa que pratica corrida é super importante. E se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essa informação para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas que você. Então, vou fazer aqui de lado. Você vai se posicionar com os pés afastados na largura do seu quadril. Se você precisar se apoiar em algum lugar, não tem problema, porque a nossa intenção aqui não está sendo trabalhar o equilíbrio, está sendo trabalhar lá a musculatura. Você pode se apoiar numa parede, ou pode então pegar assim, ó, como eu tenho aqui, um bastão, um cabo de vassoura, na verdade, para apoiar, para você ter equilíbrio para fazer o exercício. Então, organiza seu corpo, os pés paralelos na largura do quadril, contrai o abdômen para você ter mais equilíbrio, para você manter a postura, ombros lá para trás, olha para frente, você vai ficar na pontinha do pé o máximo que você conseguir e voltar devagar. Quando voltar, cuidado para não socar o seu calcanhar no chão, porque você pode acabar se machucando. E aí, sobe de novo e volta devagar. Sobe de novo e volta devagar. Uma outra forma da gente deixar esse exercício mais difícil é fazer numa perna de cada vez, né? Então eu posso tirar o pé aqui do chão, subo e volto devagar. Subo e volto devagar. Dá mais trabalho, porque a gente precisa se equilibrar mais, então aí talvez seja legal usar o bastão, mas também é uma forma. Uma outra forma que algumas pessoas perguntam é: posso fazer em cima de um degrau? Algumas pessoas utilizam, né, desse recurso. Eu vou pegar um step aqui para poder explicar. Então, olha só. Aqui eu tenho um step. Se você não tiver um step, não tem problema. Pode ser o degrau aí da sua casa. E é a mesma coisa, só que eu vou deixar o meu calcanhar um pouquinho para fora, tá? Do degrau. Não vou pisar com o pé inteiro em cima dele. Um pouquinho para fora. Vou lá em cima, subo e volto devagar. Subo, volto devagar. Qual que é a diferença entre fazer no chão e fazer em cima do degrau? A diferença é o seguinte: quando eu faço no chão o exercício, eu tenho uma amplitude de movimento limitada. Ela é limitada quando o meu calcanhar toca o chão. Quando eu faço em cima do degrau, eu consigo ganhar um pouquinho mais de amplitude. E o exercício ele vai ficar mais eficiente e ele vai ficar também mais eficiente, mais eficaz, e ele vai ficar também um pouquinho mais difícil de ser executado. Falando assim em português bem claro, a gente vai ficar cansado mais rápido. Eu vou responder mais duas dúvidas que surgiram lá no vídeo, que são: Denise, sinto dor quando eu faço esse exercício, como é que eu resolvo isso? E a outra são as pessoas que têm cãibra. Mas antes de eu falar sobre isso, queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Então vamos lá. Tô sentindo dor durante o exercício. Eu precisaria entender melhor, ou na verdade você precisa entender melhor do que você está chamando de dor. Se tá rolando ali uma queimação na panturrilha, ela tá ficando cansada, isso faz parte do exercício. Você vai até onde der o seu limite, né?
para ali, porque dor não é normal. Agora, se ela vem como se fosse uma fisgada, se alguma coisa assim mais intensa, é alguma coisa que não tá muito bem com o seu corpo. Por exemplo, tô sentindo dor no meu tornozelo, tô sentindo dor na articulação do joelho quando eu faço o movimento. O que você pode fazer é experimentar fazer um movimento mais curtinho. Então, ao invés de sobe tudo, como eu falei, e volta, você vai subir menos até que você consiga fazer essa amplitude maior de movimento sem dor. Se você perceber que é dor mesmo, que não é só uma sensação de queimação, de cansaço ali, então vale a pena consultar um médico, porque você pode estar com algum outro problema que não tenha relação nenhuma, por exemplo, com circulação, que nem a gente falou aqui, e que pode estar causando dor na panturrilha. Por exemplo, só para citar um exemplo, hérnia de disco pode causar dor ali naquela musculatura, né? Pode estar pensando o seu nervo ciático que você está sentindo dor. Então, se persistir, procure um médico. Sobre cãibra, é comum que as pessoas sintam cãibra na panturrilha, talvez seja uma das cãibras mais comuns, e muitas vezes quando elas estão dormindo. Estou preparando um vídeo sobre isso também, mas é o seguinte, a cãibra, de maneira geral, né, se a gente for pensar nas causas mais comuns, vão ser má hidratação. Então você precisa beber mais água durante o seu dia, não é só na hora do exercício, na hora que der a cãibra, durante o seu dia todo, para evitar a cãibra. Outra coisa que pode causar a cãibra é quando a gente está com fadiga, né? Então você fez exercício muito intenso e aí intensidade de exercício tem relação com o seu nível de condicionamento físico. Só fazer 2 séries desse exercício de panturrilha para uma pessoa sedentária que nunca se exercitou pode significar um exercício intenso. E aí as câimbras vão aparecer. Então tem que cuidar mais ali na hora que está fazendo exercício para não fazer tão intenso e fazer com mais frequência, porque o seu corpo vai acostumar e aí vai deixar de sentir, né? Tem pessoas que sentem também nesse exercício cãibra na sola do pé, tá? Pelo mesmo motivo, a gente usa pouco ali os músculos. Eu vou até deixar aqui em cima, ó, um card para um vídeo em que eu ensino exercícios para os pés, para a sola dos pés, para fortalecer ali a musculatura. Então, esse é um outro motivo. E um terceiro motivo tem relação com a alimentação. Então, uma alimentação pobre em micronutrientes, que seria ali, por exemplo, sódio e potássio, você já deve ter ouvido falar, tá com cãibra, come banana. Por que fala come banana? Porque banana é rica em potássio, né? Então essa é a associação. Mas não é só o come banana, tem que pensar na alimentação ali como um todo para suprir essa tua necessidade aí geral de micronutrientes. De maneira geral, você olhando para esses 3 pontos, cuidando disso, você não vai ter mais cãibra, tá? Bom, vou chegando por aqui, espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.